Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 16 de dezembro. Como tal, fazemos um resumo, um balanço dos principais fatos da economia local, do lado político principalmente, da economia internacional e como transitaram os mercados ao longo da semana. E eu vou começar dizendo que vocês encontram maiores dados nos textos associados a esse vídeo. Em nosso comentário passado, da semana passada, nós identificávamos que a decisão do Fed sobre política de juros, Trump e suas declarações e ainda a formação de seu gabinete, e internamente, claro, os ruídos políticos dariam tom dos mercados durante essa semana que passou. E novamente fomos modestos nessa apreciação, já que o resultado foi até acima do que era esperado. No plano internacional, a decisão do Fed foi totalmente esperada, um aumento da taxa de juros de 0,25, na faixa entre 0,50 e 0,75, taxa de refinanciamento em 1,25, e o comunicado pós-reunião e também as declarações de Janet Yellen, presidente do Fed, mudaram um pouco tudo isso. Janet Yellen disse que espera 3 alterações de juros para cima nos próximos anos, 2017, 2018 até 2019. E o Fed aparentemente não quer ficar atrás da curva de juros e também anda um pouco preocupado com a inflação de longo prazo já atingindo a meta. Nas projeções que foram alteradas para um crescimento um pouquinho maior, o Fed parece não ter levado em conta os estímulos fiscais a que Trump tem se referido constantemente para acelerar o crescimento da economia americana. Os mercados acabaram avaliando isso e novos ajustes tiveram que ser feitos, principalmente no dólar fortalecendo e na taxa de juros dos notes em alta. O mercado acionário, claro, trabalhou com um pouco mais de fraqueza depois desse anúncio. É bem verdade que Trump tem formado um gabinete de primeira linha para o seu início de governo, mas algumas pessoas consideradas como secretárias ou convidadas para secretário são muito próximas de Putin, da Rússia, e isso trouxe algum transtorno, algum mal-estar adicional. Na economia americana, depois de uma semana com dados bastante positivos, essa semana tivemos coleta de indicadores mistos. Os preços dos importados caíram 0,3% no mês de outubro, as vendas no varejo de novembro subiram somente 0,1%, a inflação medida pelos preços no atacado tiveram alta de 0,4%, a inflação medida pelos preços ao consumidor, o CPI, subiu 0,2% no mês de novembro e tivemos indicadores de atividade industrial. O índice de Fed de Filadélfia de dezembro cresceu para 21,5 pontos, bem mais do que era previsto, de 10 pontos, e o índice de atividade do Fed de Nova York subiu para 9 pontos, bem mais também do que o esperado em 5 pontos. Na Europa, destaque para o Brexit, complicando um pouco o cronograma da primeira-ministra Theresa May e também uma advertência de seu chanceler dizendo que contratos com a União Europeia unidos ao Reino Unido poderiam demorar até 10 anos porque teriam que ser avaliados por cada um dos 27 países. E também tivemos alguma situação dizendo que o Reino Unido poderia, o Lloyds, tirar algumas de suas atividades do Reino Unido e colocando em outros países da Europa, e por lá ainda tivemos a taxa de desemprego estável em 4,8% no trimestre encerrado no mês de outubro. Na Alemanha, a inflação medida pelos preços ao consumidor de novembro ficou em 0,1%, taxa anualizada de 0,8%. Por lá também o índice ZIL de expectativas econômicas ficou estável no mês em 13,8 pontos. Tivemos ainda na zona do euro o índice de atividade PMI, atividade industrial, subindo para 54,9 pontos,
E na Itália, o novo primeiro-ministro, Paolo Gentiloni, formou seu gabinete e parece que não vai ter maiores problemas para seguir governando como primeiro-ministro da Itália. Na China, tivemos aquela famosa bateria de dados referente ao mês de novembro. O ambiente ficou um pouco mais positivo, a produção industrial anualizada subiu 6,2%, vendas no varejo na mesma base anualizada crescendo 10,8%, os investimentos em ativos fixos urbanos nos 11 primeiros meses de 2016 crescendo 8,3%, vendas de moradias crescendo 16,2%, mas essa em desaceleração. Ainda na China, os investimentos externos diretos de novembro cresceram anualizados 3,9%, e esses dados indicam que está afastada a possibilidade de um pouso mais brusco na economia da China e que as metas de 2016 vão ser cumpridas na sua totalidade, algumas até com alguma folga. O governo chinês também se comprometeu a várias atitudes ao longo do ano de 2017, como flexibilizar o câmbio, olhar muito a situação dos bancos na China e também realizar investimentos. No Brasil, tivemos, claro, o aprofundamento da crise entre os três poderes, o legislativo digladiando com o judiciário e criando um certo imobilismo para o executivo, novas denúncias de políticos e a delação vazada de somente um dos executivos da Odebrecht, e eu lembro que são 77 a fazerem delações, já promoveu baixa no governo Temer e, além disso, chegou muito perto do presidente, dizendo que o próprio presidente recebeu 10 milhões de reais da Odebrecht. Renan tentou e não conseguiu votar o projeto de abuso de poder, acabou encaminhando para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, por sua vez, votou a admissibilidade da reforma da Previdência, um bom passo, e no Senado foi aprovado em segundo turno a PEC 55, aquela PEC do teto de gasto, e foi promulgada em 15 de dezembro. Já o ministro do STF, Fux, mandou voltar para a Câmara o projeto de lei anticorrupção, e isso foi tido tanto pelo presidente do Senado quanto o presidente da Câmara e até por ministros do STF como uma interferência forte no legislativo. Muito ruído sobre negociações com os estados falidos e regime especial para ajudar esses estados, principalmente o Rio de Janeiro, que parece estar na pior situação. O governo também lançou um pacote de bondades, um saco de bondades com medidas visando aliviar empresas e pessoas físicas, desburocratizar principalmente a zona de comércio exterior, e também tivemos um pacote voltado para melhorar um pouco a produtividade. Apesar disso, na economia, dados ainda bastante fracos. Durante a semana, tivemos a divulgação do IBC-BR, uma prévia do PIB do mês de outubro. Houve uma contração de 0,48%, menos do que era esperado, que a mediana era 0,60, mas em 12 meses, contração de 5,09%. As vendas no varejo também tiveram uma queda de 0,8% no mês de outubro e no ano uma queda de 6,7%. Tudo isso junto indica que o quarto trimestre está absolutamente comprometido em termos de performance da economia e começa a assustar no que diz respeito a que isso traz de carregamento para o início do ano de 2017, e as projeções de crescimento do país só fazem colher. Tanto isso é verdade que a projeção do PIB pela pesquisa Focus dessa semana continua a cair, mostrando um crescimento para o ano de 2017 do PIB de somente 0,70% e deve cair ainda mais nas próximas pesquisas. Na Bovespa,
Até a sessão do último dia 14 de dezembro, os investidores estrangeiros tinham tirado recursos no montante de 860 milhões de reais, mas o ano segue com um ingresso bastante positivo de 14,1 bilhões de reais. Falando um resumo da semana, a Bovespa terminou a semana com uma queda de 3,48%, índice em 58.394 pontos, faltando ainda uma hora para o encerramento do mercado americano. O Dow Jones mostrava na semana uma alta acumulada pequena de 0,47%, Nasdaq trabalhando com comportamento estável. O dólar por aqui mostrou na semana valorização de meio ponto percentual, moeda americana cotada a 3,389. Falando um pouco de expectativas para o próximo período, antes de tudo, achamos que é preciso que, principalmente, que os mercados voltem a buscar algum equilíbrio para que tenham um movimento de maior consistência. E eu elenco o fato do Fed já ter elevado os juros e já ter anunciado mais ou menos qual é a programação para as próximas elevações, deixam os mercados um pouco mais calmos e isso pode beneficiar um comportamento mais consistente do mercado nos Estados Unidos e até trazer isso para outros mercados. Juros e câmbio melhor equilibrado vão também beneficiar o mercado acionário no mundo inteiro. Por aqui, já vamos ter atravessado o vencimento do índice futuro e o vencimento do mercado de opções logo no início da semana e a tendência também é da Bovespa buscar acalmar. O fator determinante, claro, continua sendo o lado político. A área política está cada vez mais complicada, junto com a Operação Lava Jato e as delações que certamente ainda vão ser vazadas e prometem muito ruído. Um fator positivo seria o recesso no Legislativo e Judiciário, que acontece nesse final de ano, pode dar as comemorações natalinas e do Ano Novo no cenário externo. A situação da economia parece mais tranquila, boas expectativas para o início do governo de Donald Trump, descontada, claro, a sua língua ferina, e a força motriz americana puxando as economias da Europa e também países emergentes e beneficiando aqueles países que são exportadores de commodities e de bens intermediários, como o Brasil é. Tínhamos para o Brasil e para a Bovespa uma expectativa de que o ano de 2016 fechasse com pontuação do Ibovespa próxima a 64, 65 mil pontos. Já chegamos a falar sobre isso e o próprio índice já chegou a atingir esse patamar. Porém, faltam poucos pregões para o encerramento do ano, portanto, isso fica bastante comprometido por um índice na faixa dos 58 mil pontos. Apesar disso, mantemos nossa crença de dias melhores para o mercado acionário brasileiro, mesmo sabendo da situação de endividamento das empresas brasileiras, que, aliás, esse pacote quer dar algum termo de maior facilidade, mas, de qualquer forma, a alavancagem e endividamento das empresas é muito forte. Numa conjuntura de recessão, a situação torna-se ainda pior. Eram essas as considerações, tenham todos um bom final de semana e até o nosso programa de segunda-feira bem cedo. Até lá.